Olá, amigo, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso encontro com Yahweh da Palanca TV. Que tenha acontecido tudo de bom esta semana. Que o nosso Deus eterno tenha estado consigo e hoje, mais uma vez, estamos aqui e com certeza felizes com saúde. A você que tem o prazer de assistir, nós estamos com novos horários. Curiosamente, a direção da televisão ouviu os nossos anseios e agora estamos em novos horários. Você pode ver aqui nas reposições também. Vamos começar hoje, o tema é interessante. Bem bom, fica aí sentado, mas antes vamos chamar o Eterno, vamos orar, vamos pedir para que Ele esteja conosco, que nos abençoe. Na posição em que estiver, sentado em casa, no Facebook, vamos orar, se lhe der jeito. Se caso não faz mal. Nós aqui vamos chamar o Eterno. Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela bênção de seres nosso Deus. Obrigado por nos amares, mesmo sem merecermos. Obrigado por ter acontecido mais uma semana em nossas vidas, não porque somos espertos, não porque somos inteligentes, mas porque a Tua graça ainda nos alcança. Obrigado porque nos amas. Agora, redobre as bênçãos para quem estiver a assistir a este programa em qualquer lugar. Em nome de Jesus, temos a certeza de que essa bênção virá. Amém. Eu vou começar hoje a edição com um coral. Eles são o coral Família de Deus e eles já vão começar a cantar. Bem-vindos ao Encontro com Yahweh e boa música. Top. Boa música. O coral Família de Deus, quem são vocês? Pode vir. Hortêncio Garcia, bem-vindo ao Encontro com Yahweh da Palanca TV. Pega aí o nosso microfone, tenha bondade. Quem são vocês? Nós somos Coral Família de Deus, pertencente à Igreja Missão Evangélica de Angola. Missão Evangélica, ok? De Angola.
propriamente no município de Kazenga, na paróquia da CPA, que é representada pelo reverendo Dissengumu Camfuto. Maravilha, maravilha. E vocês cantam todos os domingos, toda semana? Como é que é para vos ouvir a cantar? Nós cantamos todos os domingos, temos feito nossos ensaios que é segunda, quarta-feira, às 19 horas na nossa paróquia. Isso quer dizer que no distrito de Samzanga, município de Kazenga, na rua Eliseu Arves, hoje sábado temos ensaiado a partir das 15 horas até 17h30. Vocês são quantos? O coral está com uma meta de 45 coristas. Ei, faltaram muitos. Lhes avisa que perderam hoje. Vai lhes doer, vai lhes doer. Mas qual é a faixa etária do vosso coral? É tudo jovem, adultos, é uma mistura? Como é que é? Tudo jovem, tudo jovem. Jovens. Jovem. E é difícil dirigir coral lá no Zangá e tal, horas de ensaio. Como é que é? Na verdade é difícil. É? Por quê? Trabalhar com jovens e não só também. Algumas partes são comprometidas, têm maridos, principalmente a parte feminina. Os maridos não estão nos coros também? Não. Então traga o marido no coro, evangelizar os camaradas, entrar no coro, cantar baixo e tenor. Exato. Sim, tem que ser. Não é? Tem aquela medida que o coral termina o ensaio às 21 horas, realmente torna-se difícil e ficam chateados. Mas se lhes meter no coro, esse problema se resolve. Então é uma missão vossa. Bom, nós ficamos felizes de terem passado. Vocês ainda vão cantar mais uma música e já agora aproveite, deixe o contacto de telefone para vos ligar se vos quiserem convidar para um evento, enfim. Vocês cobram para vos convidar para ir cantar, irmãs? Não, deixa mesmo ele aí responder. Cobram ou não? Não cobram, né? É de favor? Assim vocês vão gastar o vosso dinheiro de táxi para... Se eu vos convidar, vocês por favor tirar o vosso dinheiro para ir lá no evento. Tá bem, então ouvi, a televisão ouviu, esse programa é muito assistido. Fiquem atentos, avisa lá os coristas e os que faltaram que este programa depois vai estar no Facebook, na nossa página. E depois de ter passado, nós vamos reencaminhar e vocês partilham para evangelizar e passar a vossa mensagem. Deixe o contato de telefone. O nosso contato é 932 20 0080 e o contacto a seguir é o 923 60 73 50. Obrigado. Daqui a pouco já volto para vocês. Okay. Nós vamos conversar. Agora vamos falar. E o tema de hoje é interessante, a poligamia. Ter várias mulheres. Há uns curiosos que aguentam. Bom, vamos entender isso. Ahmad Lando, ele que é divulgador muçulmano, está aqui para nos esclarecer um pouco a visão muçulmana sobre o tema. E também veio o pastor Manuel Nganga, pastor e terapeuta familiar, que vão nos poder debruçar sobre esse tema. Você fica aí sentado, chama os vizinhos, amigos, avise que o encontro com eu já começou e eu vou me juntar a eles para poderem nos esclarecer. Salam aleikum. Opa, bem-vindo. Botei aí o microfone. Obrigado. Bem-vindo, pastor. A paz do Senhor. Muito obrigado. Poligamia. É um tema complicado. Ou não? Ou é uma coisa tranquila, fácil para o muçulmano? Bem, a poligamia. Já primeiro agradeço a realização do programa pelo convite que me foi formulado. E também agradeço, aliás, endereço já minhas saudações para os telespectadores. Claro. E relativamente à questão que coloca, a poligamia sei que é uma matéria um tanto quanto complexa, é polêmica, mas, portanto, o Islão tem uma visão própria sobre o assunto. Portanto, a poligamia, como sabemos, é a condição de um homem estar desposado com mais de uma mulher em simultâneo. Não é? É uma prática que sempre esteve presente em todas as civilizações, penso com pouca exceção para a civilização grego-romana, não é? Mas todas as civilizações a poligamia foi sempre praticada. E o Islão, na verdade, quando passou a ser revelada por Deus através do profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, encontrou os árabes também praticando a mesma ação. E havia na época árabes que tinham 10, 15, 20 mulheres. E, portanto, o Islão não, na verdade, aboliu a poligamia, mas regulou, limitou. Regulou e limitou. Exatamente. Vamos já. Okay. Nós vamos até. Fiquei curioso, pastor. Poligamia para o cristianismo, para os evangélicos? Poligamia, o meu colega que me antecipa, o meu colega de painel que me antecipa, já definiu bem a poligamia.
mas estamos aqui, então, diante de duas visões. Um islâmico e outro, então, cristão. A ideia é essa mesmo. Ok. Para o cristianismo, a poligamia fere sensibilidade de Deus. Ok. Fere desde o momento quando Deus... Eu não diria até quando Deus fala para Moisés no Sinai. Pelo facto de ser boa coisa, não ser uma prática agradável para, sobretudo, a pessoa, o lado mais frágil, que é a mulher, que são imposta pela atitude arrogante do homem, pela prepotência, enquanto o homem achava-se que, ou acha ser superior, e a poligamia surge como resultado da força, do poder do machista, mas, biblicamente falando, aponta a um ferimento ao coração de Deus. Desde o momento que a Bíblia revela-nos que no Sinai, Deus está a falar para Moisés ditar os mandamentos, onde um dos 10 mandamentos está a falar sobre o adultério. Ali está, então, uma das razões que vamos aqui falar sobre a visão do cristianismo. É curioso porque é prática. A poligamia é uma prática cultural de vários povos, independente dessa visão da Bíblia, que eu penso que é a que nós temos que seguir, mas o povo africano, por matriz, algumas civilizações aceitam. Tanto que o homem com maior número de mulheres é angolano. É angolano, está aqui no Cunene ou Namibe, está no Namibe, tem 40 ou 70? Tem 40 mulheres e todas elas vivem. Mas uma coisa curiosa é que a lei, a civilização não aprova, não autoriza oficialmente casamentos polígamos. E aqui fica, então, como se compreende esses casamentos polígamos? São casamentos, via de facto, se a lei aceita que um indivíduo que tem que partilham o mesmo teto com uma senhora por mais de 3 anos, depois é considerado já casado, e aqueles que têm vários lares não têm um vínculo oficial do Estado, como se considera? E estejam livres para responder, podemos passar aqui as duas visões e não tem problema. Eu queria começar aqui com a pergunta, a responder à pergunta do nosso irmão Jaime. Sim. Muito importante, para dizer que estamos diante de 2 factos. Primeiro, não se pode falar dos aspectos culturais se não olharmos nos ancestrais. E nossos ancestrais, hoje conseguimos olhar para o cristianismo, a história bíblica para os cristãos. Estamos aqui a falar da antropologia transcultural. No âmbito da antropologia transcultural, nós encontramos aqui uma história de alguém que vem da malícia, de uma geração da malícia. Estamos a falar de Caim. Caim, quando peca, ele vai para uma terra chamada Enode. Lá faz filhos, faz famílias. E dele veio uma herança que se chamava Lameque, um dos seus netos, ou bisnetos, que vai então contrair o primeiro, ou seja, vai praticar o primeiro exercício polígamo, tendo 2 primeiras mulheres, que é a Ada e a Zila. Okay. E aí começa, na história da Bíblia, a primeira prática da poligamia. Okay. Então estamos a falar e aí foi transcendente de cultura, de geração em geração. E aí estamos a falar da prática cultural que hoje em África estamos a ver de forma muito patente. Nós temos primeiramente que admitir que é um facto. E ali então vamos começar a analisar os resultados ou como consequências desta prática hoje em termos psicológicos, juridicamente, ela afeta. Então, antes que eu parto para essas consequências, estarei dando espaço ao meu colega de painel. Ahmad ou Ahmad? Ahmad. Pois. Tem um R, Ahmadland. Okay. Pois, primeiro gostaria de esclarecer aqui o meu colega de painel relativamente ao conceito que traz de poligamia, a origem. É fundamental, primeiro, citar aqui que a poligamia citou, por exemplo, que isso fere o sentimento de Deus, que é muito grave pensar-se assim, porque
aquilo que ofere a Deus, naturalmente, é pecado. É considerado como um pecado. E se a gente tomar, por exemplo, a própria Bíblia Sagrada, no livro de João, 1 de João, penso, capítulo 4, verso 3, a Bíblia define o pecado como a transgressão da lei. Da lei. Quando você extrapola os limites que Deus estabeleceu, então é constituído como um pecado. Sim. E quando falamos da poligamia, ainda que citou aqui a história de Lameque, Sim. e vimos outros descendentes de Adão que não vieram por via de Caim, por exemplo, Abraão, por exemplo, também foi polígamo. Vamos citar, por exemplo, a família abençoada da Bíblia, que são os filhos de Israel. Descenderam de uma família polígama, porque Jacó teve, no cômputo geral, 4 esposas. Os 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel são provenientes de 4 mulheres. Não, mas essas Deixa quatro... eu chegar ali. Não, vamos aproveitar e esclarecer. Vou chegar ali porque... Sim, mas ele viveu com elas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ou foi em fases? Ao mesmo tempo, está no livro de Gênesis, ao mesmo tempo. Ele inicialmente entendeu casar a Raquel, que é a mulher que ele mais amava, mas o seu sogro havia condicionado que ele trabalhasse durante 7 anos, depois iria ficou primeiro com a mais velha? Só que depois, no acto em que, depois de consumado o período, Jacob não teve a Raquel. O seu pai disse que, na nossa tradição, a menor não casa primeiro e primeiro é maior. Tiveram que dar a outra, e Jacó consentiu. Sim. Ok? Depois de trabalhar mais outros 7 anos, teve a segunda mulher em simultâneo. Só que quando Jacó entendeu separar-se do seu sogro, o sogro deu 2 servas para cada uma das filhas. E era normal, até porque a relação que aquele povo teve com o Código de Hammurabi, que é um código legal já antigo, que permitia que quando uma mulher, por exemplo, não consegue conceber filhos, pode dar a sua serva como esposa a seu marido, e os filhos provenientes dessa relação, juridicamente, não são da serva, mas são da mulher. Isso aconteceu com Jacó, aconteceu com Abraão, né? Isso aconteceu. Mas não era o filho da promessa, houve aí um problema. Permita-me só terminar aqui o que eu estava a dizer. E que pronto, aquilo que fere a Deus, ou aquilo que deve ser considerado como um pecado, deve ser aquilo que transgrede. Então, para a gente dizer que a poligamia não transgrede. Vamos dizer assim, para dizer, por exemplo, que a poligamia seja um acto pecaminoso, é preciso mostrarmos do ponto de vista bíblico onde Deus abominou essa prática. Porque é muito estranho, por exemplo, que Abraão, que é considerado como amigo de Deus, aquele que a Bíblia está a dizer, quem amaldiçoar Abraão será amaldiçoado por Deus, e quem abençoar Abraão será abençoado por Deus. Abraão praticou, por exemplo, a poligamia. E não vimos censura de parte nenhuma da parte de Deus a dizer que Abraão estava a cometer um pecado, por exemplo. Eu respeito o pensamento, a visão daqui o meu colega de painel. Eu, de princípio, estava a mostrar a origem da poligamia. É bom que compreendamos isso. Porque eu estou aqui a fazer uma analogia do concreto. A poligamia é um fato, mas de onde veio a origem, como aconteceu? Agora, quanto à sua posição negativa, eu começo agora aqui a esmiuçar algo forte. Primeiro, é que a poligamia tornou-se uma cultura, apesar do fato de ter começado com Lameque. Tornou-se uma cultura e foi andando. E para compreendermos que não é vontade de Deus, aí começa Deus falar, ditar as regras, e uma delas é o adultério. Ok, Deus não é homem para que mude os seus pensamentos, os seus planos, mas bem claramente fala sempre de que por causa da dureza dos homens, assim as coisas foram andando e tornou-se uma cultura. E por isso, vendo que não era boa prática, Deus ainda assim condena por meio da pessoa de Moisés enquanto levava o povo. E aí o adultério surge no acréscimo de numeração de mulher que um homem poderia possuir, porque antes que Deus lançasse o mandamento, compreendia-se várias mulheres diante de um homem como manifestação de poder machista. E isto é no âmbito até bíblico, mas se irmos no âmbito social, vamos compreender a mesma coisa. Então pastor, desculpa, eu tenho várias curiosidades, eu quero trazer essa problemática para os nossos dias. Vamos nos assentar à nossa realidade. Dentro do islamismo, nós encontramos... islamismo e muçulmano é a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Então, ok, então estou a falar certo. Dentro desse grupo, ter mais de uma mulher considera-se pecado ou não? E falou no princípio, na sua introdução, que colocaram restrições, né? Quais são essas restrições? 3, 5, 10, ou depende do capital financeiro? Precisa ter amor ou não?
Como é que, para compreendermos isso, depois vamos também o pastor nos ajudar dentro do cristianismo, quais são as bases, porque quando chegamos nessa polêmica fala sempre que não, na Bíblia vários profetas tiveram 2 mulheres, parece um antagonismo entre o Velho Testamento e o Novo, há uma discussão que se abre ali, dá a impressão que a própria Bíblia aprova a poligamia. Então este programa tem o objetivo exatamente de esclarecer. Okay. Por favor. Bem, primeiro eu preciso aqui diferenciar entre o adultério e a poligamia. Ok. Porque a poligamia, conforme o Islão preceitou, disse muito bem desde o princípio que na época em que o Islão passou a ser revelado, os árabes já tinham essa prática. Já havia pessoas que tinham 5, 6, 7 mulheres. E como disse, é uma prática que foi se observando em quase todas as civilizações. E não havia regra, nem havia restrição com relação ao número de mulheres que alguém podia ter. Aliás, citou muito bem que aqui em Angola, se calhar o maior polígamo teve 40 mulheres no Namíbia. Sim. Portanto, o Islão encontrou essa prática. E o que é que fez? Limitou até o número de 4 mulheres e condicionou de que o homem seja justo com todas elas. Justo é o quê? Significa dizer que tem que fazer, carro, exatamente, tem que saber, tem que ser equitativo no trato a todas elas. Então, quer dizer, quem tem que ter várias mulheres tem que ser um camarada que tem a massa. É preciso ter condições, até porque o versículo do Alcorão Sagrado no final alude: se temerdes não ser justo para com elas, então tomai apenas uma. Fica só com uma. Se temeres não ser justo para com todas elas, então tomai apenas uma. Até então, porque a justiça está banida das qualidades de Deus e Deus também proibiu a injustiça entre nós. E se você teme que não vai conseguir ser equitativo para com todas elas, então tomai apenas uma. E só para lembrar que hoje, segundo uma pesquisa recente, não mais do que 2% dos muçulmanos casados no mundo inteiro estão ligados à poligamia. Portanto, é constante nas sociedades não muçulmanas ver pessoas casadas e têm relações extraconjugais. Apesar dos muçulmanos terem esta permissibilidade, mas por causa da condição que Deus estabeleceu, os muçulmanos preferem ficar com uma. E é muito difícil encontrar um muçulmano que tem 2 mulheres. Porque é uma responsabilização. E o muçulmano olha pela condição que Deus estabeleceu. Mas aí é curioso porque até porque a própria Bíblia Sagrada também, Deus revelou sobre isso quando falou da lei da herança, está em Deuteronômio. Deus disse: caso um homem venha a ter 2 mulheres, e acontece que ambas dão filhos ao homem, e acontece que o primeiro filho, ou seja, o primogênito, vai ser o filho da mulher que menos ama, então no dia que o homem fizer herdar aquilo que ele tem de herança, deverá reconhecer a primogenitura da segunda mulher, apesar de ser a mulher menos amada. Isso é uma lei que Deus revelou para regular um casamento polígamo. É preciso compreendermos as dispensações. Quando Deuteronômio fala destes preceitos, está a falar de um facto antecedente, porque já era um facto. Já era prática. Já era uma prática, já existia. Eu quero dizer, é importante dizer que não era um facto que Deus aprova no momento de que poderiam ter 2 mulheres, não. Quando a palavra, quando Deus proibiu que a poligamia espera que eu diga. Quando Deuteronômio fala destas questões é porque era fruto de um mal passado. Quando Deus dita as regras já era um facto. Certamente tinham este e Deus, como é tão sábio, sabia que teria esses conflitos de heranças, logo ditou a regra, mas não dizendo que dá sequência ao facto. Mas é possível que Deus regula um pecado? Os 10 mandamentos. Deus não muda, mas Deus então o mandamento. Deus não muda. O mandamento é claro: não adulterarás. Não, é só que está a dizer. É poligamia. Quem tem um casamento polígamo? O que é um adultério, por exemplo? Não. O adultério que depende. Existem várias visões, mas eu é que vou vos fazer as perguntas. Eu não posso emitir opinião. A minha posição não posso. Paulo em Hebreus fala: para que sedes homem de boa reputação, tem de ser também homem de uma só mulher. E Paulo fala isso na visão de Deus, não na visão pessoal. Sim. Até porque quando ele fala em outros livros, ele fala: este não é parte, ou seja, não vem de Deus ou vem de mim mesmo. Mas quando de Deus ele revela que é assim como foi orientado pelos ensinamentos que ele mesmo estudou, que as escrituras bíblicas o orientavam. Agora, aqui é preciso termos aqui atenção. No âmbito social,
Nós estamos a ver Deus com sabedoria orientar Moisés para não haver conflito na distribuição de heranças, apoio de um erro ou de um momento mal passado. Porque já haviam filhos de outras mães, já haviam, porque estamos a falar da era patriarcal, e certamente viviam momentos, arrastavam heranças das práticas da poligamia. E naquela altura os filhos estavam condicionados, ou seja, estavam pendurados sob os direitos. Ajude-me a compreender, por favor. Nos países muçulmanos, países onde a religião é maioritariamente muçulmana, aí os casamentos polígamos são aceitáveis? Os casamentos, porque eu não estou a falar aqueles relacionamentos, um indivíduo ter 3, 4, 5 mulheres, não estou a falar casamentos oficiais. Como é que é essa experiência do casamento lá? É só também porque nos países que adotam a civilização ocidental, ali, e onde tem o cristianismo, enfim, ali o casamento é só com uma mulher. Você pode ter 1000 mulheres, mas o casamento que o Estado reconhece é só um. Portanto, você só pode ter legalmente uma mulher. Queria compreender isso. No islamismo, dá para casar oficialmente de várias ou... Bem, primeiro é preciso esclarecer um ponto, que quando falamos países de maioria muçulmana, não implica necessariamente ser um país, um Estado islâmico, porque o Islão, enquanto Estado, rege-se pelo Alcorão Sagrado. E o que acontece hoje é que muitos países lá do Magreb, lá do Médio Oriente, embora seja de maioria muçulmana, mas eles não aplicaram o Código Islâmico como lei. Há países que aplicaram? Hoje praticamente não temos. Hoje praticamente não há país que aplicou, que rege-se pela lei islâmica. Okay. Porque os Estados, na sua maioria, apesar da Arábia, o Irão serem Estados confessionais, islâmicos, mas não são Estado islâmico. Não são. Agora, de acordo com o Alcorão Sagrado, sim, é possível que o muçulmano oficialmente possa ter esse número de mulheres. Tivemos o exemplo bem prático da Guiné-Conakry, recentemente aprovou o casamento oficialmente a nível do Estado que um homem pode ter 4 mulheres. E oficialmente na África do Sul também o presidente tem 4 sim, mulheres? Nós vimos isso. Mas é oficial? Lá é oficial ou não? Não é oficial. Não oficial ele porque... tem uma oficial, depois as outras 3 são reconhecidas publicamente. Conhecida tradicionalmente. Tradicionalmente. Aqui. Mas pastor, essa prática também é nossa. Aqui também. Sim, aqui também. Nas questões culturais. Não, vamos passar. Agora entramos já aqui. Na realidade. Sim, porque aqui nós temos muitos. Como gerir isso? Porque depois surge uma outra questão que é polêmica. Nós temos os filhos resultantes dessas relações. Temos a questão de que muitos deles são cristãos. No caso, para quem é cristão, ele está num relacionamento, é pastor, às vezes é pastor, tem 2, 3 mulheres, tem os relacionamentos extraconjugais, são as 14zinhas, as pequenas. Como se compreende isso dentro dessa nossa realidade? Bom, para o cristianismo é pecado e para o islamismo? Bem, isso é o que eu estou a dizer. O Islão, por exemplo, quando o versículo relativamente à poligamia foi revelado, tem a sua história, tem o seu contexto próprio. É que na época, como disse, os árabes tinham muitas mulheres. Tal conforme aqui acontece nos dias de hoje, também na época já havia. É um problema, como disse, é secular, é milenar. E, portanto, Deus, quando revelou o versículo do Alcorão Sagrado, restringiu até o número de 4 e condicionou. Além de ter o número de 4, o teto máximo, e em segundo lugar, terá que observar a justiça, a equidade entre elas. Se você temer não ser justo, então fica só apenas com uma. Então, tecnicamente, os muçulmanos praticamente agora também só têm uma. Por isso é que eu estou a dizer que a maior parte dos muçulmanos hoje em dia, por causa da responsabilização e da condição que Deus estabeleceu, a maioria dos muçulmanos tem uma mulher. Por isso é que eu estou a dizer, a poligamia dentro do Alcorão estabeleceu por intermédio da onde? Da Bíblia ou do Alcorão? Não, o muçulmano base pelo Alcorão. Tá bem. Pastor, vai já falar. Eu preciso ir ao intervalo. Obrigado. A minha produção não para de me avisar que o tempo não para. Bom, nós vamos ao intervalo. Ter 2 mulheres.
Estamos de volta ao encontro com Yahweh da Palanca TV. Você hoje tem o prazer de ouvir sobre a poligamia. Solo Solo é a música que o Fortuna da Kibala vai cantar. Ele está aí preparado. Vamos lá, vamos ouvir Coisa da Terra. Socorrida socorrida socorrida, socorrida socorrida socorrida, oh, socorrida, socorrida Solo, 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 solo. solo, solo, gana, Solo, 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 angane, solo, solo, gana, solo, solo, ilinga ndati voyo, ilinga ndati amai, ilinga ndati apai, solo, boca, ilinga ndati avoyo, ilinga ndati amai, ilinga ndati apai, solo, boca, solo, 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 amana ya ye. solo, solo, gana, solo, 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 Mungeleja, solo, solo, mungeleja. solo, solo, gana, solo, solo, Na igreja corrida na igreja corrida viajar é corrida sair da via corrida e na escola corrida sair da escola corrida e trabalha corrida sair do trabalho corrida solo, solo, na igreja solo, solo, na montina. solo, solo, gana, solo, 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 Oh, minha irmã, solo, solo, ai, ai, ai. solo, solo, gana, solo, solo, Mwana kopinje, angana ya mitoka, angana pitila omuno solo solo, angana ya mitoka, angana ya mipitila, mungongo watushia, omato solo solo, solo 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 mama mami solo solo maga que sanyo solo solo imano no kia solo solo mana mangaraja solo solo mano yamie solo solo tuye kuiva solo solo ubalase solo solo ujaya viga solo solo solo, 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 Ah, Jesus! Ria! Ai, Jesus! Baixa! Ai, Jesus! Solo, solo! Ai, Jesus! Essa pessoa tem uma fortuna! Ria! 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 Ria!
Solo, bem-vindo. Como estão? Bem-vindos ao encontro com o Yahweh. Vocês assistem o Yahweh? Vocês assistem? Uma vez a outra. Uma vez a outra? Tem que ser sempre, essas miúdas têm que ser orientadas. Agora estamos às 20 horas, mas bem-vinda, gostei da música. Muito obrigado. Solo, por quê? Que língua? Como é que é? É Ngoia. Ngoia. Ok, Ngoia. Kwanza Sul. Kwanza Sul, Kibala, Ok. município de Kibala. Significa que a vida da cidade é corrida. Ok. É corrida. Então também avisamos os cristãos, para ir a Cristo devemos mesmo correr para Ok, Cristo. tem que correr, a E vida é correndo. abandonarmos o pecado. E vocês estão preparados para correr? Estamos sim. Você não está. Está. E aí, tem um CD no mercado? Nós Já temos lançou? já o Vai primeiro lançar? trabalho. Como é que é? Fala, Temos o aproveite. primeiro trabalho do mês do Aproveite. ano passado. Ah. E estamos a trabalhar para o segundo trabalho no mês de setembro. Assim vamos ao mercado. Ok, e ele está sempre cantando com elas, sempre Sim, está sim. aparecendo com ele? São filhas, sobrinhas? Não, sobrinha, filha. Se é a minha filha. Maravilha. Minha sobrinha também são sobrinhas. Maravilha, gostei da música. Como fazer para lhe convidar? Se quiser tê-lo em algum programa, enfim. Bom, eu estou sempre disponível. Tenho um terminal 923 58 1388 e tenho a Movicel 993 33 44 77. Obrigado, foi bom tê-lo aqui no Muito Encontro obrigado. com Yahweh e tudo de bom para vocês. Agora estamos de volta, eu vou me sentar. Poligamia. Ter várias mulheres é permitido de acordo com a Bíblia ou não? Existem culturas que aceitam, existem culturas que, enfim, estão se adequando. Será que se compreendeu de fato qual é a vontade de Deus para com este tema? O pastor Manuel Nganga, que é terapeuta familiar, e o nosso divulgador do islamismo, Ahmad Lando, vão nos ajudar a esclarecer melhor. Pastor, eu queria já começar por si, pastor Nganga. Será que com esta adequação, eu não chamaria adequação, mas se eu disser que o islamismo começa a entender que começa a se adequar àquilo que é o cristianismo, no sentido de que uma mulher é só para um homem, ou como é que se compreende? Porque, de acordo às explicações que nós recebemos aqui no primeiro bloco, percebemos que também já não é uma prática comum o islamita ter duas mulheres, mesmo que permite, mas aí diz que se não tiveres capacidade e tal, então fica só com uma. Será que estão a se adequar àquilo que a Bíblia Sagrada fala? Como é que é? Dizer que estão a se adequar estaria então contrariar aquilo que são os princípios. Uma coisa é estar patente como regra, como princípio divino, e uma coisa é regras seculares. Ok. Isso podemos aqui confundir os papéis. Mas, na verdade, se acontecer, tem vantagens. Vantagens de que vão aliviar as mulheres, porque nessa história toda saem feridas também as mulheres. E isso para o campo social, porque não olhamos só no âmbito espiritual, mas a nossa realidade aponta as mulheres como lesadas nessas histórias. Desde o passado, mesmo com esta prática, as lesadas são as mulheres, porque nenhuma mulher está preparada e nunca esteve ser sócia de outra mulher. Na altura, no tempo passado, era uma cultura tudo muito bem, mas psicologicamente falando, as mulheres eram mobilizadas pelo poder do homem. Estamos a falar até de finanças, isso até não passa de uma arrogância financeira. Mas isso não passa, é verdade, não passa de uma arrogância financeira. Pastor. Desculpa, isso está quente. Mas é prática do dia a dia. Existe, eu nunca vi aqui oficialmente a divulgar, mas eu creio que existe, porque nós também copiamos várias coisas. Poligamia? Mas existem hoje casamentos poliândricos, existem muitos poli não sei o quê, poliamor. Casamento ou assumirem-se empiricamente por aí nas esquinas. Temos que assumir, Não, falar até bem são as relacionamentos coisas. públicos. Porque se falamos de casamento, o conhecidos. telespectador está a pensar que é mesmo casamento. Não, são conhecidos, são relacionamentos conhecidos. São um homem com duas mulheres
E são mulheres, às vezes, formadas, que têm condições financeiras. Isso lá fora, no Brasil, nos Estados Unidos da América e outros lugares, conhece-se relacionamentos nessa condição. Um homem com 3 mulheres, elas próprias moram na mesma casa. Aqui, nós em Angola, também temos casos, e aquele caso do Condena que foi citado aqui é um exemplo, todas elas moram na mesma casa. Olha, não que, a mais velha é que cozinha, a segunda mulher é que prepara as crianças, a terceira faz o não sei o quê. Quer dizer, então, não se trata, muitas delas estão nessa condição por vontade própria. Será? Há uma condição que eu queria ter, eu acho que meu colega vai partilhar comigo isto. Por que é que há restrição na cultura muçulmana que os homens não podem ter várias mulheres se não apresentarem condições financeiras? Porque sabe-se bem que as mulheres não podem ser esforçadas a trazer o pão nosso de cada dia em casa, porque o homem tem que assumir as 5 ou as 4. Isso é regra, não pode esforçar a mulher para a rua e procurar pão. Não, a mulher fica em casa e espera que o homem traga o pão nosso de cada dia. É preciso ter poder financeiro. Por isso é que eu continuo a dizer, no âmbito social, em termos psicoemocional, a mulher não aceita, por natureza a mulher não aceita, mas numa condição de arrogância financeira, foram imputadas, foram mobilizadas e depois tornou uma cultura e vão achando normal. É o meu ponto de vista e o ponto de vista social ou psicossocial, as mulheres têm essa posição. Questiona as mulheres, nenhuma mulher quer ter a outra sócia. Isso é por natureza. Este ponto, está à vontade. À vontade, sim. A princípio, pelo menos alguma coisa disse que tem vantagens a poligamia. Mas eu insisti a dizer que, por exemplo, o casamento, do ponto de vista islâmico, não é um sacramento, conforme é no cristianismo. Mas o casamento, tanto do ponto de vista do Alcorão Sagrado, é um arranjo legal, não é? Onde está estipulado direitos e obrigações, responsabilidades correspondentes a cada um dos cônjuges. E, portanto, a poligamia está associada mesmo ao casamento, ela não é uma regra. Por isso eu estou a dizer, a maior parte dos muçulmanos tem apenas uma mulher. Ela não é uma regra e também não se exige, mas é permitido a condição de que seja justo. Existem muitos fatores, por exemplo, aqui é a questão que falou de ferir o sentimento das mulheres. Penso que é preciso primeiro compreender o que é que leva as pessoas a terem mais de uma mulher. Existem N fatores. Nós, por exemplo, no passado tivemos a questão de fatores demográficos. Havia povos que, por exemplo, para se defender de outros povos inimigos, tinham que ter um número maior de soldados e não podiam capturar. Então, a natalidade era uma das saídas. Por exemplo, nós falamos, por exemplo, da civilização romana, que é das poucas civilizações que não adotou muita poligamia, mas, portanto, a concubinagem era constante. E até nós, por sermos, hoje em dia, a nossa cultura praticamente se rege pela cultura grego-romana, estamos a ver o mesmo caráter. Hoje, por exemplo, no bairro Nova Vida, há uma zona onde chama a Zona das Amantes. A Zona das Amantes. Por exemplo, o Islão não admite o amantismo, nem a concubinagem, mas diz que o homem deve assumir economicamente a mulher, deve assumir essa responsabilidade. Então há uma hipocrisia clara na parte do cristianismo, quer dizer, a pessoa tenta cumprir que eu sou um casamento, mas por trás tem 10, 14... Isso acontece, por isso é que o Islão, para salvaguardar a sociedade, evita com que essas situações do gênero, que o homem vai ter relações extraconjugais, por isso ela vai dizer... Um islamita não tem relações extraconjugais? Namoradas, amantes, não tem? Bem, eu não posso categoricamente afirmar aqui. Eu estou a fazer uma visão geral daquilo que são as sociedades. Por exemplo, a nossa sociedade aqui geralmente é cristã, e esse comportamento é comum. Já nos países, nas cidades muçulmanas, você vê que há uma restrição. Aqui não também é muito temos grande, muitos muçulmanos, aqui temos muitos. mas comparativamente ao número que nós temos de cristãos, não é? É muito aí, diferente. Por exemplo, não tem namoradas? As muçulmanas, até porque o Alcorão Sagrado, em países muçulmanos, o Alcorão diz claramente de que não se aproximem, não fala que não se aproximem do adultério, não cometam adultério. A palavra do Alcorão é não se aproximem. Quer dizer, a partir do aproximar, o aproximar já começa a ser uma violação. E quando você consuma o ato... Pensamento, né? Exatamente. Daí nós estamos a ver hoje a balança demográfica, por exemplo, está a favor das mulheres. Nós realizamos recentemente aqui o censo populacional, foi a favor das mulheres. Não, e vimos que em todos os países, nos Estados Unidos, no Reino Unido, nós vimos esses fatos. É só ir na maternidade, as que mais nascem são mulheres. São mulheres. Sim.
Estás a ver? E os que mais morrem são os homens. Não sei. Não, é isso. Não, Nós mas temos eu a questão, por exemplo, das guerras. Sim. Que normalmente a vítima são os homens. Se a gente sim. for, por exemplo, às cadeias, vamos encontrar que são mais homens estarem presos. E os lares ficam aqui a balançar. Então temos esse problema de termos um excesso de mulheres relativamente aos homens. E como resolver esse problema do excesso de mulheres? A Europa, por exemplo, adotou um sistema, legalizou casa de prostituição. A Europa fez isso. Sim, existe, Mas o Islã claro. não. O Islã disse não. Pode tomar 1, 2, 3 até 4 mulheres. Assumir elas como esposa e assumir a responsabilidade. Mas também tem que ser justo. Mas se temer ser injusto, temer que não vai poder ser justo para com todas elas, então fica aí com Você se compra carro para uma, tem que comprar para tem que todas. comprar para né? todos. Eu Exatamente. Uau. Aí já. Aqui, Aí já. Mas no cristianismo, eu não quero só falar pastor. do cristianismo, aqui tem Pastor, assunto sério. tem assunto sério. Tem. Então, o que acontece? Falar do cristianismo, estamos a ver que estamos a cair todos na mesma rede. Ter uma mulher está a ser difícil. Porque até o mesmo querendo fugir dos princípios do cristianismo, estamos a ver o próprio homem a sentir o peso da vara de ter 2 mulheres. Primeiro, ter 2 mulheres vai trazer consequências graves a uma sociedade ou a uma família. Primeiro, a primeira consequência é pobreza. Ela gera pobreza total sobre uma família. Um homem que arranja mais de uma mulher está propenso à pobreza, porque a riqueza vai ter que se distribuir em números. Em números. Exato. Não só da mulher, mas dos filhos. E por outro lado, acaba ferindo a concorda própria... com isso, né? Não, é normal que não O concorda. Ahmad não concordou. E outro lado vai ferir a sensibilidade da mulher por muito tempo. Há muitas mulheres que estão fuziladas há muito tempo nessa situação. E vai desencadear em quê? Em traições repetidas. E também vai depois desencadear num comportamento psicológico que é agressão. Isso tem a ver, de agressão não só física, como também Psicológica. Mas, pastor, como é que... Permita só ressaltar aqui um ponto. Eu estou aqui a acompanhar as intervenções do meu colega de painel, onde alude muito a sensibilidade das mulheres. Eu sei que a poligamia para as mulheres é um bocadinho pesado. É pesado sim para as mulheres. Nós sabemos isso. Mas a velar pelo ser humano. Não, Semelhança mas de quando Deus. falamos do ser humano, por exemplo, vou dar um exemplo. Do ponto de vista bíblico, Abraão teve uma só mulher de início. Teve a Sara. Certo? Sim. Então, a dada altura, Abraão sentiu necessidade, como homem, como ser humano, sentiu necessidade de ter um filho. Ter um filho é uma necessidade que todo mundo tem. Sim. Abraão teve essa necessidade, porque ele quis um herdeiro. E atenção que o herdeiro, do ponto de vista dos profetas, não é nada a herança financeira ou monetária. Queria alguém que desse continuidade à mensagem dele. E a própria mulher, Sara, que era a mulher de Abraão, sentia a aflição do seu marido. Quem propôs a segunda mulher para Abraão? Sim. Quem foi? Quem foi? Não, nesse caso foi a Sara. Foi a própria Sara. Mas a própria Sara... Deixa eu só Não, se o pastor vai... Não há problema. Não há problema. Mas a Sara, ela própria, sentindo a aflição do marido, ela é quem propôs a Agar, a mulher egípcia, como esposa para... Não é para ir dormir. Mas nesse a Bíblia caso... diz que entregou ela como mulher. Não é para ir Sim. dormir. Senão seria que Abraão estava a cometer adultério até namorar. Sim. Seria muito grave. Mas Abraão não podia fazer isso. Neste caso, a Sara com 90 e poucos anos, Pois. ela percebeu que o projeto de Deus para ter um filho que era herdeiro de Abraão, ela se descontrolou, na verdade. Mas talvez o foco não é esse. Controlou, isso é a tua palavra, não é da Bíblia. O pastor pode... Não, ela ofereceu a Agar, mas ela devia ter esperado um pouco. Se ela esperasse, tanto que ela esperou e o filho veio. Ok? Antes de Moisés, antes de Exatamente. Mesmo depois de Moisés, Davi, Abraão, deixa acabar o raciocínio. Pode responder. Mas me respondam aqui uma questão. Não, eu vou já terminar. Quando isso acontece, vamos lá ver as consequências. Qual foi a reação da Sara depois do filho? Assim? Não era boa. Assim? Primeiro é que a Sara levanta o esse ciúme. filho, eu vou explicar isso. Não, a Sara levanta o ciúme da Agar contra o próprio Abraão, porque via logo o sentimento de Abraão afetivamente a sua empregada. Logo que levantando o ciúme, a Sara não agiu de bom grado contra Agar. Foi agressiva. E ali onde está. Por mais que ela não fez no sentido de que amava Abraão e tinha que entregar a mulher, era apenas para o cumprimento cultural naquela altura. Na promessa também, havia uma promessa feita por exato, Deus mas para a mulher, que ia se mas multiplicar. a mulher nunca colocou na posição de sociedade. Mas me responda-me uma coisa assim do nosso dia a dia aqui. Nas igrejas, como tem lidado com essa questão da poligamia? Não tem Os sido irmãos que têm 2, 3, 4 mulheres, como é que vocês lidam com eles? E às vezes eles são os irmãos que dão um bom dízimo. Na hora da massa, ele é que tem peso.
Como é que vocês lidam com esse pastor? Eu sou pastor e tenho aqui sustentos para dar. Sim, estamos a esperar. Primeiro, todo homem cristão que viola o princípio de ter mais de uma mulher, certamente este homem é sancionado em termos da Bíblia e ele deve ser conotado de forma disciplinar. Não tem conversa aqui. No cristianismo não tem conversa. Se deu dízimo, até porque o dízimo por cima do adultério não vale nada. Porque esse dízimo vai ser uma maldição para a vida dele. Porque a Bíblia diz que antes que des a oferta, falou Jesus, antes que des a oferta, vai reconciliar com teu irmão, teu amigo, ao próximo com quem você tem alguma coisa que não vai bem, uma situação não agradável, um atrito, vai peça perdão, depois torne a voltar para dar a sua oferta. Então, dízimo por cima do adultério é igual a zero. Não prospera, vai ficar um crente do lamento, uma crente do lamento, dá o dízimo, mas não acontece nada. Das cadeiras? Não, da lamentação. Há crentes que são da lamentação, eles dão dízimo, estão sempre na igreja, mas só que estão sempre com situações difíceis, porque estão debaixo da maldição. É fundamental, por exemplo, que se faça aqui a distinção. Se estamos perante o adultério, estamos perante a poligamia. Porque o Alcorão, por exemplo, o Islão tem uma posição bem específica relativamente ao adultério. Sim. Sabe-se que, por exemplo, na lei islâmica, o adúltero e o adúltero tem um tratamento, que é morte. É morte, Então, não estamos aqui a falar não do adultério, estamos aqui a falar da poligamia. É preciso Mas que... aproveite, temos que ainda bem que faz esse ponto, e eu já vou começar mesmo por si. Então me explica. O mandamento diz que não adulterar. Bom, vamos partir do princípio que a pessoa tem um relacionamento. E o mandamento diz não adulterar. Adulterar é descumprir um contrato. É pecar, assumir um compromisso e não cumprir. Mas na Bíblia, no contexto da Bíblia, o adultério que está se relacionado no mandamento é o adultério do matrimônio. Pronto. Deixa-me então fazer a pergunta da seguinte forma. Tendo tido para ir para a poligamia, precisa ser mais de um relacionamento. Mais de um é... Para que eu chegue na poligamia, portanto, adulterei. Eu tenho um relacionamento com alguém, pastor, está a acompanhar? Eu tenho um relacionamento com alguém, casei, na igreja ou na conservatória, onde quer que seja. Para que eu possa, então, ser considerado um polígamo, eu preciso ter mais de um casamento. E, neste caso, a nossa legislação não permite que eu vá oficialmente me casar, mais na justiça. Pronto. Então, para que cheguemos ao ponto de ter 2, 3 mulheres, não é porque eu descumpri um acordo inicial com uma primeira pessoa. Deixa eu esclarecer aqui um ponto. É assim, o adultério, quando, por exemplo, eu como Ahmad tenho a minha esposa e eu abandono o meu leito, vou me relacionar de forma ilícita com uma mulher a quem eu não solicitei, não pedi a mão dela, os familiares, isso é que o Islão considera como adultério. Mas de forma ilícita é não tendo um contrato, não tendo exatamente, eu não paguei os direitos dela, não paguei os direitos da família, aí estaria perante o adultério. Agora, já a poligamia não é isso. Eu tenho a minha esposa e, portanto, eu pretendo uma outra esposa e eu vou cumprir com aquilo que o Islã preceituou. Então, dar o direito dela, tem que ter testemunho e pedir a mão aos pais dela. Depois de consumado o casamento, eu não estou a cometer um adultério. É preciso que se faça a separação. Por isso é que eu estava a dizer. Por exemplo, Deus não é simpático ao pecado. Deus não pode regular, por exemplo, diz, não matarás. Mas, portanto, se quiseres matar, tira-lhe a cabeça. Deus não é simpático ao pecado. É o que eu disse. No livro de Deuteronômio, por exemplo, o texto que eu estava aqui a citar e tentou rebater, que é a questão do livro de Deuteronômio, e ele, pronto, diz que foi na época patriarcal, parece que o Deus era outro, pensava diferente, e hoje Deus pensa de outra maneira, é muito complicado. Na época, Deus só dizer, estás a citar sempre a era patriarcal, como quer dizer, algo que foi permitido, mas no passado. Agora foi proibido. Quem proibiu isso? Onde é que está? Eu sempre disse de princípio que Deus nunca se agradou com nós estamos sem tempo, mas é preciso provar. É preciso provar, porque quando falamos de Deus do ponto de vista do cristianismo, teremos a mencionar a Bíblia Sagrada. É preciso mencionar da Bíblia Sagrada. Onde é que Deus disse que a poligamia é pecado? Onde é que está? Quem disse que não adulterarás? Voltamos no mas Ahmad, não estou a dizer. Foi Deus que disse. Um minuto, pastor. Deixa só ajudar aqui. Um minuto. Os nossos telespectadores não podem ter dúvidas. Espera aí. Exatamente. Ahmad fez uma pontuação interessante com relação à diferença entre adultério e poligamia para o islamismo. Agora preciso ouvir do pastor
para o cristianismo, como é que é? Qual é a diferença de quem adultera e quem é polígamo? Como é que é? Como é que são esses dois momentos? Sim, para esclarecermos lá em casa. O comboio em velocidade, as carruagens seguem. Quem está sobre uma poligamia está propenso ao adultério, não tem como. Porque até antes de escolher a opção de ter uma outra mulher, já pensou, desejou, olhou, viu uma mulher e achou bem que é boa e ali ela vai conquistar para então tê-la como esposa. Só o facto de pensar, desejar uma outra mulher, além daquela com quem eu tenho, é um adultério. Biblicamente A falando. Bíblia diz, por exemplo, a fornicação também é proibida. Se eu pensar em gostar de uma mulher, já estou a cometer, já estou a cometer O que estava a desejar, por exemplo? Não, estou a falar de desejar. O que é que eu estou a desejar numa mulher? E aquele mandamento de não cobiçar é pecado. É lógico. O desejar dependente da perspectiva. há uma pode ser confusão. considerado Há pecado. uma confusão em termos de conceitos aqui. É uma confusão tremenda. Porque se entender que só o facto de eu desejar casar com alguém estaria a cometer adultério, isso não é bem assim. Isso é o que eu estou a dizer. Por exemplo, de acordo com a definição que aqui o meu colega traz, vamos dizer que Abraão cometeu adultério. Jacob cometeu adultério, quer dizer que toda a descendência de Israel será mal. Até porque Jesus Cristo, de acordo com a genealogia bíblica, descendeu da Leia. Leia foi a segunda esposa. Estamos aqui, a geração de Leia é amaldiçoada. Descendeu da Leia de quem? Leia foi a segunda esposa, foi a esposa menos amada de Jacó. E segundo a genealogia que a Bíblia traz, Jesus descendeu daí. Vamos ver também o Judas. O Judas foi um profeta de Deus que também relacionou-se com a sua esposa e depois acabou por relacionar-se com a sua nora. E a nora tinha... Lembra-se? Sim, estou a ouvir. Vamos encontrar, por exemplo, de acordo com a definição. São antigos. São completamente diferentes. Estou a dizer, se o cristianismo é contra a poligamia, mas estou a dizer que a Bíblia reconhece a poligamia. Estou a dizer que Abraão casou-se com duas mulheres em simultâneo. E Agar não foi concubina de Abraão, como dizem. O texto é claro. Eu posso ler o texto, se quiserem ver. Não. O texto é claro. Deu por mulher. Até porque quem tinha a autoridade de dar a Agar como esposa era Sara. A Sara era sua senhora. Portanto, quem quisesse casar com Agar, teria que pedir a mão de Agar a Sara. E Sara foi lá própria quem cedeu a mão a quem? A Abraão. O mesmo aconteceu com Jacó. Jacó teve a Leia e teve a Raquel. Estamos sem tempo, mas responda-se essa questão. A Bíblia se contradiz nessa questão. A Bíblia se contradiz nessa questão de que no Velho Testamento dá a impressão de que alguns profetas podiam ter duas mulheres, só um minuto, podiam ter duas mulheres e agora no Novo Testamento, no momento atual, parece que há uma alteração da lei, parece que há uma atualização. Como se compreende isso? Não. Há situações que Deus permitiu acontecer em função de uma dada situação ou dispensação, assim é dito na linguagem mais concreta, na teologia. Há factos que aconteceram, Deus permitiu, mas não era do seu agrado. Concretamente, estamos falando do divórcio. É um caso muito prático. Só falamos do divórcio rapidamente. Foi Jesus que disse que respondeu aos homens que, na verdade, foi a lei de quem? De Moisés. Mas nunca foi vontade do meu Pai. Aí estamos a falar de fato que Deus permitiu acontecer, mas não é do seu agrado. Por isso ele vem e dá o regulamento para reger melhor numa dada dispensação, que é a dispensação da graça. E na dispensação da graça, todos esses factos da poligamia e adultério ficaram, não tem conversa. Nós vamos ficar aqui com o compromisso de que os nossos convidados voltem. Eu volto. É melhor voltar. Akmadi. Liguem. Tem que voltar. A produção vai ligar sim, porque esse tema não se esgota. Estou disposto, a gente vai falar. É um tema bastante complexo. E a minha produção está toda hora me avisando no ouvido que, olha, os muçulmanos aqui no Cacenda têm namoradas. Estão a namorar muito. São as nossas irmãs. Sim, mas isso depois nós vamos ter, no Marte Cacenda, nós vamos ter tempo para falar sobre isso. E o Akmadi terá que voltar, o pastor também terá que voltar. Eu tenho que vir. Mas fica aqui então, as últimas palavras, 30 segundos para irmos embora, porque o tempo já não permite. Pastor, 30 segundos para terminar e o Akmadi também, porque nós já vamos. Últimas palavras, pastor. Pronto. 30 segundos só. Olha, a poligamia é um tema muito importante para debatermos aqui no país, mas é importante dizer que a poligamia não é o caminho certo para uma sociedade que envereda o caminho para o cristianismo. Até a própria sociedade, ela enferma a família e destrói muita coisa boa na família. Por isso, eu aconselho a primarem a uma única mulher e mulher um único marido. Okay. Obrigado. Akmadi.
Bem, em gesto de conclusão, fruto daquilo que foi desenvolvido aqui, portanto, eu não concordo muito em dizer que é a poligamia é que destrói famílias, mas é o amantismo, ok? O amantismo, namorados, esse é que destrói as famílias. É que a gente está a ver aqui. E não podemos confundir a poligamia com o amantismo. É bom que se separa isso, ok? E até porque a poligamia foi adotada como solução para acudir várias situações em determinadas épocas da história e em determinadas circunstâncias. Portanto, penso como ficou aqui a promessa de voltarmos, vamos trazer mais subsídios relativamente a isso. Obrigado. Não confundir poligamia, adultério, são coisas completamente diferentes. Obrigado, professor. Bom, isso é para se compreender a dimensão desse programa. Nós trazemos os problemas, colocamos à mesa e a Bíblia nos ajuda a compreender. Muito obrigado, você que dispensou a sua atenção para nos assistir. Poligamia, falamos de hoje. Tchau, eu vou. Para a semana temos encontro marcado aqui na Palanca TV. Aviso os amigos, vizinhos, nós estamos com o novo horário e no Facebook, no YouTube, nos siga. Tchau, tchau, tchau. Fui.